O sol da tarde derramava sua luz dourada sobre a fazenda Menezes, quando a caminhonete preta apareceu na estrada de terra batida. Não era comum receber visitas sem aviso naquela vastidão do Pantanal, especialmente não durante a estação seca, quando o calor tornava qualquer viagem uma jornada épica de resistência contra os elementos. César interrompeu sua inspeção do novo sistema de irrigação, a mão fazendo viseira sobre os olhos, enquanto observava o veículo se aproximar, levantando uma nuvem de poeira vermelha que dançava contra o céu azul infinito. 3 meses haviam se passado desde a noite sob as estrelas, quando pedira Luísa em casamento. 3 meses de uma felicidade que ele ainda não conseguia acreditar completamente que fosse sua por direito. A fazenda prosperava sob a gestão conjunta deles, os métodos modernos de Luísa harmonizando-se perfeitamente com a sabedoria tradicional que César herdara de seu avô. Mais importante ainda, ele havia encontrado uma paz interior que julgara impossível durante toda sua vida adulta. Os muros que construíra ao redor do coração não apenas tinham sido derrubados, mas transformados em pontes que o conectavam não só a Luísa, mas a uma versão melhor de si mesmo. A caminhonete parou em frente à casa grande, e César sentiu uma inquietação inexplicável se instalar em seu peito. Era como quando os animais pressentem uma tempestade horas antes das primeiras nuvens aparecerem no horizonte. Do veículo desceu uma mulher que irradiava uma elegância urbana completamente deslocada naquele cenário rural. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque impecável e seu vestido de linho bege parecia não ter sido afetado pela longa viagem empoeirada. Ela se movia com a confiança de quem estava acostumada a comandar salas de reunião e tomar decisões que afetavam milhões. Mas havia algo em seus olhos que César reconheceu imediatamente. A marca inconfundível de alguém que carregava cicatrizes profundas. A mulher retirou do banco do passageiro uma pasta de couro italiana e uma pequena mala de viagem, gestos econômicos e precisos que sugeriam uma mente que não desperdiçava movimentos nem tempo. Quando ela se virou na direção da casa, César pôde ver seu rosto completamente pela primeira vez, e algo gelado desceu por sua espinha. Não era exatamente semelhança física, mas havia algo nos traços, na forma como ela inclinou a cabeça ao avistar a construção centenária, que o fez pensar imediatamente em Luísa. Luísa estava na parte dos fundos da propriedade, supervisionando a construção do novo estábulo para os animais resgatados que haviam começado a receber com frequência crescente. Desde o incêndio que quase custara a vida de César, eles haviam transformado uma parte da fazenda em um santuário informal para a fauna ferida do Pantanal. Era trabalho que dava sentido aos dias de Luísa de uma forma que a simples veterinária comercial jamais conseguira. E César adorava vê-la brilhar quando explicava os progressos de cada animal sob seus cuidados. A mulher elegante subiu os degraus da varanda principal com passos medidos, e César percebeu que ela conhecia o caminho. Não hesitou ao chegar à porta. Não olhou ao redor procurando sinais de como proceder. Simplesmente esperou, como quem sabia exatamente onde estava, e tinha todo o direito de estar ali. Esse detalhe despertou a atenção de César mais do que qualquer outro aspecto de sua aparência ou comportamento. Augusto Menezes emergia de seu escritório quando a campainha ecoou através da casa. Nos últimos meses, a saúde do patriarca da família havia se deteriorado visivelmente, embora ele se recusasse a discutir o assunto com qualquer profundidade. Suas faces haviam se afundado, dando aos ossos do rosto uma proeminência quase aristocrática, e sua pele havia adquirido uma palidez que nenhuma quantidade de sol pantaneiro conseguia mais aquecer. Ainda assim, ele mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que sempre haviam sido sua marca registrada. César chegou à porta principal no mesmo momento que seu pai, e ambos pararam abruptamente quando viram a visitante através do vidro da entrada. O efeito foi instantâneo e dramático. Augusto Menezes, o homem que enfrentara secas devastadoras, enchentes históricas e crises econômicas,
sem jamais demonstrar fraqueza, empalideceu até os lábios e se apoiou pesadamente no batente da porta. A mulher sorriu através do vidro, mas não era um sorriso caloroso. Era o tipo de expressão que predadores usam quando finalmente encontram a presa após uma caçada longa e meticulosa. César abriu a porta lentamente, todos os seus instintos de proteção familiar despertando simultaneamente. "Bom dia", ela disse, e sua voz era suave como mel silvestre, mas com uma qualidade cortante que sugeria anos de negociações difíceis e vitórias conquistadas através de determinação implacável. "Meu nome é Helena Vasques. Acredito que vocês conhecem minha irmã." As palavras pairaram no ar quente da tarde como uma sentença judicial. César sentiu o mundo ao seu redor se reorganizar sutilmente, como quando um caleidoscópio é girado e todas as peças coloridas assumem uma configuração completamente nova. Irmã. Luísa jamais mencionara ter uma irmã viva. Na verdade, César lembrava claramente das poucas vezes em que ela falara sobre sua família, pais mortos quando era criança, criada por tios distantes, sozinha no mundo, exceto pelos fantasmas do passado. Augusto não disse uma palavra, mas César pode ouvir sua respiração se tornando irregular, quase laboriosa. O velho fazendeiro observava Helena com uma intensidade que beirava o pânico, como se estivesse vendo um espectro emergir de águas que julgava há muito tempo quietas e seguras. "Talvez seja melhor entrarmos", Helena continuou, interpretando corretamente o silêncio atônito dos homens como um convite. "Tenho muitas coisas para discutir com vocês. Sobre Luísa, sobre nosso pai, sobre verdades que foram enterradas há tempo demais." Ela entrou na casa sem esperar permissão formal, movendo-se através da sala principal com a familiaridade de alguém que havia estudado cada canto, cada móvel, cada fotografia pendurada nas paredes. Seus olhos percorreram os retratos de família com uma atenção que parecia catalogar não apenas o que estava visível, mas também o que estava conspicuamente ausente. César guiou-a até a sala de estar principal, aquela mesma onde meses antes havia descoberto sobre a doença do pai e onde Luísa fora formalmente introduzida como parte de suas vidas. A ironia da situação não passou despercebida. Mais uma vez, uma mulher chegava para alterar irrevogavelmente o curso de sua existência. Mas desta vez, ele pressentiu que as mudanças não seriam bem-vindas. Helena sentou-se na poltrona de couro que ofereciam, cruzou as pernas com elegância ensaiada e abriu sua pasta com movimentos deliberados. De dentro, retirou uma coleção de fotografias amareladas pelo tempo e documentos que pareciam oficiais. Colocou tudo sobre a mesa de centro com o cuidado de quem arruma peças em um tabuleiro de xadrez, cada item posicionado para máximo impacto psicológico. "Vocês devem estar se perguntando como é possível que Luísa tenha uma irmã", Helena começou, sua voz mantendo o tom conversacional que tornava suas palavras ainda mais perturbadoras. "Ela acredita que eu morri no mesmo acidente que matou nossos pais. Eu tinha 12 anos, ela apenas 8. Para uma criança traumatizada, era mais fácil aceitar que toda a família havia desaparecido do que lidar com a complexidade de uma irmã desaparecida." Ela segurou uma das fotografias e a virou para que César pudesse ver. A imagem mostrava duas meninas pequenas brincando próximo a um rio, a mais velha claramente protegendo a mais nova, com um braço ao redor dos ombros. A semelhança entre a criança menor e Luísa era inconfundível. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo sorriso tímido, a mesma forma de inclinar a cabeça quando concentrada. "Eu sobrevivi", Helena continuou, recolocando a fotografia sobre a mesa. "Fui encontrada por pescadores paraguaios 3 dias depois do acidente, mais morta que viva. Uma família me adotou, me deu um novo nome, uma nova vida. Mas nunca esqueci minha irmãzinha. Nunca parei de procurar." César forçou-se a falar, embora sua garganta parecesse ter se fechado. Por que nunca entrou em contato com ela antes? O sorriso de Helena se tornou mais afiado, revelando dentes perfeitos que brilhavam contra seus lábios cuidadosamente pintados.
Porque primeiro eu precisava entender o que realmente aconteceu naquele dia no Rio. Precisava reunir evidências suficientes para provar que nossos pais não morreram em um acidente. O silêncio que seguiu essa declaração foi tão profundo que César pôde ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede oposta, cada segundo marcando o desmoronamento de certezas que julgara inabaláveis. Augusto, que até então permanecera de pé próximo à janela, cambaleou ligeiramente e se apoiou no peitoril, como se suas pernas ameaçassem ceder. Helena observou a reação do patriarca com satisfação evidente, como um cientista notando os resultados esperados de um experimento cuidadosamente controlado. Vejo que o Sr. Menezes compreende a seriedade da situação, disse, dirigindo-se diretamente a Augusto. Imagino quantas noites de sono perdeu ao longo dos anos, se perguntando se alguém descobriria o que realmente aconteceu. César sentiu como se estivesse assistindo a uma peça teatral onde não conhecia o roteiro, mas onde sua família parecia ter papéis principais. Do que você está falando? Perguntou, embora uma parte crescente de sua mente já começasse a formar conexões que ele desesperadamente queria rejeitar. Helena retirou da pasta um envelope lacrado e amarelado pelo tempo. Nosso pai descobriu algo que não deveria ter descoberto. Um esquema envolvendo a venda ilegal de terras do Parque Nacional, contratos fraudulentos, suborno de funcionários públicos. Seu pai, ela apontou diretamente para Augusto, estava no centro de tudo. As palavras atingiram César como socos físicos. Durante toda a sua vida, havia admirado o império que seu pai construíra. Orgulhava-se da reputação da família Menezes. Acreditava que sua herança era limpa, honrada pelo trabalho árduo de gerações. A ideia de que essa fortuna pudesse ter sido construída sobre crime era não apenas devastadora, mas também explicava tantas coisas que ele nunca havia questionado. A riqueza desproporcional, comparada a outros fazendeiros da região, a influência política inexplicável que seu pai sempre exercera, os sussurros respeitosos mas nervosos dos moradores locais quando o nome Menezes era mencionado. Meu pai tentou fazer a coisa certa, Helena continuou, sua voz agora carregada com uma dor antiga que humanizava suas feições previamente controladas. Ele levou as evidências às autoridades competentes, mas descobriu que metade delas também estava envolvida no esquema. Quando ameaçou tornar tudo público, quando disse que iria à imprensa de São Paulo, ela não precisou terminar a frase. Augusto havia se afastado da janela e agora observava Helena com uma mistura de fascinação e horror, como um homem vendo fantasmas de um passado que julgara definitivamente enterrado, emergindo das águas turvas da memória. O acidente foi muito conveniente, Helena disse, retirando mais documentos da pasta. Um dia após meu pai fazer sua última tentativa de chantagem, alegando que se algo acontecesse com nossa família, cópias de todos os documentos seriam automaticamente enviadas para jornalistas de 3 estados diferentes. No dia seguinte, tragédia inexplicável. O barco da família Espinosa vira misteriosamente em águas que meu pai navegava desde criança. César sentia-se como se estivesse afundando em areia movediça. Cada revelação o puxava mais fundo para uma realidade que contradizia tudo em que baseara sua identidade. Se as acusações de Helena fossem verdadeiras, então ele não era apenas o herdeiro de uma fortuna manchada de sangue, mas havia passado a vida inteira vivendo uma mentira cuidadosamente construída. Onde está Luísa? Helena perguntou subitamente, mudando de assunto com uma agilidade que sugeriu estratégia calculada. Imagino como ela reagirá quando souber que sua família não morreu por acaso, mas foi assassinada para proteger os interesses financeiros dos Menezes. A pergunta atingiu César no centro de seus medos mais profundos. Como poderia olhar nos olhos de Luísa, sabendo que sua família havia sido responsável pela destruição da família dela? Como poderia tocar as mãos que curavam animais feridos, sabendo que talvez carregasse sangue inocente em suas próprias veias? O amor que haviam construído, baseado em honestidade e vulnerabilidade mútua, desmoronaria sob o peso dessa revelação. Ela está trabalhando nos estábulos,
César respondeu automaticamente, sua mente ainda processando as implicações devastadoras de tudo que Helena havia revelado. Perfeito, Helena sorriu. E havia algo predatório naquela expressão que fez César desejar poder retirar a informação que acabara de fornecer. Mal posso esperar para me reunir com minha irmãzinha após todos esses anos. Tenho tanta coisa para contar a ela. Ela se levantou com a graça fluida de alguém que havia conseguido exatamente o que viera buscar, guardando os documentos de volta na pasta com cuidado meticuloso. Espero que vocês compreendam que não vim aqui em busca de vingança simples, disse, dirigindo-se tanto a César quanto a Augusto. Vim buscar justiça e reparação pelos anos de sofrimento que vocês causaram à minha família. César observou-a caminhar em direção à porta, cada passo ecoando no piso de madeira como batidas de martelo judicial. Quando Helena alcançou a soleira, ela se virou uma última vez, seus olhos encontrando os de Augusto com uma intensidade que parecia capaz de perfurar aço. Ah, e senhor Menezes, ela disse, sua voz suave como seda, mas cortante como navalha. Sei sobre o rio. Sei exatamente onde vocês despejaram o barco após o acidente. Sei onde estão os corpos que nunca foram recuperados oficialmente. O efeito de suas palavras foi instantâneo e dramático. Augusto emitiu um som estrangulado, como se alguém tivesse apertado uma corda ao redor de sua garganta. Sua mão esquerda voou para o peito, seus olhos se arregalaram. E ele cambaleou para trás como se tivesse levado um golpe físico. Pai! César gritou correndo para amparar Augusto, enquanto o homem mais velho desabava, suas pernas se dobrando sob o peso de décadas de culpa finalmente materializadas em forma humana. Helena observou a cena com satisfação fria por um momento, antes de sair calmamente da casa, seus saltos repicando contra as tábuas da varanda, em ritmo que soava como uma marcha fúnebre. César, ajoelhado ao lado de seu pai que lutava para respirar, ouviu o motor da caminhonete preta roncar e se afastar, levando consigo uma mulher que, em menos de uma hora, havia implodido todas as certezas de sua vida. Augusto agarrou o pulso de César com força surpreendente para um homem à beira de um colapso cardíaco. Seus lábios se moveram desesperadamente, tentando formar palavras através da dor que contraía seu rosto em uma máscara de agonia. Ela sabe. Augusto sussurrou, cada palavra custando-lhe um esforço sobre-humano. Sobre o rio. Sobre onde? Suas palavras se perderam em um gemido baixo, enquanto seus olhos se reviravam, a consciência escorregando como água entre os dedos de César, que segurava o pai em seus braços e gritava por Luísa, com uma urgência que ecoou através do Pantanal silencioso, como o clamor de um homem vendo seu mundo desmoronar em tempo real. Quando Luísa chegou correndo do estábulo, encontrou César ajoelhado no piso da sala, segurando um Augusto inconsciente, cujos lábios haviam adquirido uma coloração azulada que ela reconheceu imediatamente como sinal de oxigenação insuficiente. Mas enquanto ela iniciava os procedimentos de primeiros socorros que poderiam salvar a vida do patriarca da família, César a observava com uma desesperança que ia muito além do medo de perder o pai. Ele estava vendo a mulher que amava mais que sua própria vida realizar manobras desesperadas para salvar o homem que possivelmente havia destruído a família dela. E não sabia se teria coragem de contar a ela sobre a visita de Helena, sobre as revelações devastadoras, sobre os segredos que ameaçavam transformar o amor deles em uma impossibilidade dolorosa demais para contemplar. O helicóptero do resgate médico cortava o céu do Pantanal como um inseto mecânico urgente, levando Augusto Menezes para o hospital regional, enquanto César e Luísa permaneciam na fazenda silenciosa, cercados pelos ecos de verdades que ainda não haviam sido completamente pronunciadas, mas que já começavam a envenenar o ar entre eles como vapor tóxico emergindo de águas pantanosas há muito tempo estagnadas. O Hospital Regional Santa Rita parecia suspenso no tempo, suas paredes amareladas testemunhando décadas de dramas humanos que ecoavam pelos corredores como sussurros fantasmagóricos. César permanecia na sala de espera
Há 8 horas, seus dedos entrelaçados com os de Luísa, ambos observando o movimento hipnótico do ventilador de teto que girava preguiçosamente sobre suas cabeças. O cheiro penetrante de desinfetante misturava-se com o aroma distante de café requentado e ansiedade humana, criando uma atmosfera que parecia sugar a esperança do ar. Augusto Menezes havia sobrevivido ao infarto, mas permanecia em estado crítico na unidade de terapia intensiva. Os médicos falavam em termos cautelosos sobre estabilização temporária e necessidade de cirurgia cardíaca complexa, suas palavras cuidadosamente escolhidas para transmitir seriedade sem eliminar completamente a esperança. César entendia a linguagem médica suficientemente bem para saber que seu pai estava balançando na corda bamba entre a vida e a morte, e que qualquer emoção forte poderia empurrá-lo para o lado errado. Foi nessa atmosfera de vulnerabilidade máxima que Helena Vasquez reapareceu, emergindo dos corredores do hospital como uma sombra elegante materializada dos pesadelos de César. Ela havia trocado o vestido de linho por um conjunto executivo escuro que a fazia parecer uma advogada chegando para uma negociação decisiva. Carregava agora uma pasta diferente, mais volumosa, e seus olhos percorreram a sala de espera com a precisão de um predador avaliando o terreno de caça. "Como ele está?", perguntou dirigindo-se a Luísa com uma voz que conseguia soar genuinamente preocupada, apesar da frieza calculada que César detectava nas profundezas de seus olhos. Luísa ergueu o olhar, e César pode ver o momento exato em que sua mente registrou a semelhança que havia notado inconscientemente na primeira vez que vira Helena. Era como assistir a um quebra-cabeças, se montando em câmera lenta, cada peça encontrando seu lugar até formar uma imagem que desafiava todas as certezas que Luísa mantinha sobre sua própria história. "Estável, mas crítico", Luísa respondeu automaticamente, sua voz carregando a exaustão emocional de quem havia passado horas alternando entre esperança e desespero. "Os médicos dizem que as próximas 48 horas serão decisivas." Helena assentiu com uma expressão que conseguia transmitir simultaneamente alívio e uma satisfação quase imperceptível. "Talvez seja melhor conversarmos em particular", sugeriu, seus olhos se movendo significativamente entre Luísa e César. "Há coisas que preciso explicar para você, coisas que são mais fáceis de entender quando estamos sozinhas." César sentiu cada músculo de seu corpo se tensionar. Seus instintos protetivos gritavam para que não permitisse que Helena ficasse a sós com Luísa. Mas como poderia justificar essa resistência sem revelar as acusações devastadoras que Helena fizera? Como poderia explicar seus temores sem admitir que acreditava, no fundo de seu coração aterrorizado, que pelo menos parte das alegações de Helena poderiam ser verdadeiras? "Não há necessidade de privacidade", César disse, tentando manter sua voz neutra, apesar da tempestade que rugia dentro dele. "Somos uma família agora. Não há segredos entre nós." O sorriso que Helena lhe dirigiu era como uma lâmina envolta em seda. "Ah, mas há, Sr. Menezes. Há muitos segredos, e alguns deles são tão antigos e profundos que levaram décadas para serem completamente desenterrados." Luísa olhou entre os dois, sua mente veterinária treinada para detectar sinais de estresse em animais, agora captando as ondas de tensão que fluíam entre César e Helena como correntes elétricas subterrâneas. "Do que vocês estão falando?", perguntou, sua voz ganhando uma firmeza que César conhecia bem. Era o tom que ela usava quando estava determinada a chegar ao fundo de um problema, não importando quão desconfortável a verdade pudesse ser. Helena abriu sua pasta e retirou uma fotografia que César não havia visto durante sua primeira visita. A imagem mostrava duas famílias reunidas próximas ao rio, crianças brincando na água enquanto os adultos conversavam na sombra. César reconheceu imediatamente seu avô, muito mais jovem, ao lado de um homem que só poderia ser o pai de Luísa e Helena. Ambos sorriam com a familiaridade de velhos amigos, e havia uma qualidade na fotografia que sugeria que aquele momento representava tempos mais felizes,
antes que o destino separasse brutalmente seus caminhos. Nossas famílias costumavam ser próximas, Helena explicou, oferecendo a fotografia para Luísa. Muito próximas. Nosso pai e o avô de César eram mais que vizinhos. Eram amigos íntimos, parceiros em vários empreendimentos, confidentes em questões que iam muito além dos negócios. Luísa estudou a fotografia com uma intensidade que fez o coração de César apertar. Ele pode ver o reconhecimento lento se espalhando pelo rosto dela, conforme identificava características familiares nas faces dos adultos na imagem, conforme começava a compreender que sua história pessoal estava entrelaçada com a família Menezes de maneiras que ela jamais imaginara. Por que nunca soube disso? Luísa perguntou, suas palavras direcionadas tanto a Helena quanto a César. Por que ninguém nunca me contou que nossas famílias tinham uma história compartilhada? César sentiu-se encurralado entre a necessidade de proteger Luísa da verdade potencialmente devastadora e a impossibilidade de mentir para a mulher que havia prometido amar com honestidade total. Eu não sabia, disse finalmente, e embora as palavras fossem tecnicamente verdadeiras, ele pode sentir como soavam fracas e evasivas mesmo para seus próprios ouvidos. Helena observou essa troca com o interesse de um psicólogo, estudando a dinâmica familiar. Há muito que César não sabe, disse suavemente, suas palavras carregadas com insinuações que pairaram no ar como fumaça tóxica. Mas há também coisas que ele sabe muito bem, coisas que prefere manter enterradas. A acusação velada atingiu César como um golpe físico. Helena estava começando a plantar sementes de dúvida na mente de Luísa, sugerindo cumplicidade, sem fazer acusações diretas que pudessem ser facilmente refutadas. Era uma estratégia psicológica sofisticada que reconhecia a natureza inquisitiva de Luísa e usava sua própria inteligência contra ela. Talvez devêssemos ir para casa, César sugeriu, sua necessidade de afastar Luísa de Helena tornando-se desesperadora. Você não dormiu direito, e não há nada que possamos fazer aqui além de esperar. Mas Luísa estava agora completamente focada em Helena, sua mente científica ativada pela perspectiva de resolver um mistério que havia estado oculto durante toda a sua vida. Continue, disse para Helena, ignorando completamente a sugestão de César. Conte-me sobre nossa família, sobre por que perdemos contato, sobre o que realmente aconteceu. Helena sorriu como uma jogadora de pôquer prestes a revelar uma mão vencedora. Seria mais apropriado conversarmos em um lugar mais privado, repetiu, seus olhos se movendo novamente para César, de uma forma que deixava claro que considerava sua presença um obstáculo para a conversa que pretendia ter. Há detalhes delicados, questões familiares que podem ser dolorosas de discutir na frente de... Ela não completou a frase, mas a implicação era clara. Havia segredos que não poderiam ser revelados na presença de César, segredos que envolviam sua própria família de maneiras que o tornariam uma parte interessada demais para ser uma audiência neutra. César é meu noivo, Luísa disse firmemente. Qualquer coisa que você tenha para me dizer pode ser dita na frente dele. A expressão de Helena mudou sutilmente, como se ela estivesse recalculando sua estratégia diante de uma resistência inesperada. Muito bem, disse finalmente. Mas lembre-se de que você insistiu em ter essa conversa aqui, neste momento, diante de alguém que pode não estar preparado para ouvir certas verdades sobre sua própria família. César sentiu um frio descendo por sua espinha. Helena estava prestes a revelar algo devastador, e ele estava completamente indefeso para impedir que isso acontecesse. Pior ainda, Luísa estava inconscientemente colaborando com Helena ao insistir em uma transparência que poderia destruir tudo o que haviam construído juntos. Helena retirou de sua pasta um envelope lacrado e uma coleção de documentos que pareciam oficiais. Nosso pai descobriu irregularidades financeiras envolvendo terras do Parque Nacional, começou, sua voz adquirindo o tom formal de alguém apresentando evidências em um tribunal. Documentos falsificados, subornos, venda ilegal de terras protegidas.
Um esquema que durava anos e envolvia várias figuras importantes da política regional. Luísa ouvia com atenção crescente, sua expressão passando de curiosidade para alarme, conforme compreendia as implicações do que Helena estava revelando. César permanecia em silêncio, sabendo que qualquer tentativa de interromper ou desviar a conversa apenas confirmaria as suspeitas que Helena estava cuidadosamente plantando. Quando nosso pai tentou fazer a coisa certa, Helena continuou. Quando tentou expor essa corrupção às autoridades competentes, descobriu que metade delas também estava envolvida no esquema. Ele se viu sozinho, um homem honesto enfrentando uma rede de corrupção que se estendia muito além do que imaginara inicialmente. Helena abriu o envelope e retirou uma carta manuscrita, amarelada pelo tempo. Esta é a última carta que nosso pai escreveu, 3 dias antes do acidente. Nela, ele nomeia especificamente as pessoas envolvidas no esquema, descreve as ameaças que estava recebendo e expressa seu medo de que algo terrível pudesse acontecer com nossa família. Ela ofereceu a carta para Luísa, que a pegou com mãos ligeiramente trêmulas. César observou o rosto de sua noiva conforme ela lia, vendo a cor drená-lo gradualmente, conforme compreendia as implicações devastadoras do que estava descobrindo sobre o passado de sua família. O nome mais mencionado nesta carta, Helena disse suavemente, como se estivesse compartilhando um segredo doloroso com relutância, é Augusto Menezes. As palavras pairaram no ar da sala de espera como uma sentença de morte. Luísa ergueu o olhar da carta, seus olhos encontrando os de César com uma expressão que ele jamais havia visto antes, uma mistura de horror, confusão e algo que parecia perigosamente próximo da traição. César. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Você sabia alguma coisa sobre isso? A pergunta era simples, mas César compreendeu que sua resposta determinaria não apenas o futuro de seu relacionamento, mas possivelmente o restante de suas vidas. Helena observava-o com expectativa predatória, claramente antecipando que qualquer resposta que ele desse seria inadequada para a magnitude da situação. Eu não sabia nada sobre isso, César respondeu, e embora as palavras fossem verdadeiras, ele pode ouvir como soavam defensivas e evasivas, mesmo para seus próprios ouvidos. Meu pai nunca me contou nada sobre problemas com sua família ou sobre qualquer esquema de corrupção. Helena sorriu com uma satisfação que não tentou esconder. Interessante, disse, retirando outro documento de sua pasta, porque tenho aqui uma ata de reunião datada de 15 anos atrás, onde o nome de César Menezes aparece como presente durante uma discussão sobre a resolução do problema representado por nosso pai. O mundo pareceu parar ao redor de César. 15 anos atrás ele tinha apenas 16 anos, um adolescente que seu pai ocasionalmente levava para reuniões de negócios como parte de sua educação para assumir a fazenda. Ele se lembrava vagamente de algumas dessas reuniões, conversas que pareciam importantes demais para sua compreensão juvenil, discussões sobre terras e contratos que ele não entendia completamente na época. Isso é impossível, disse, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, imagens fragmentadas começaram a emergir de sua memória. Lembrava-se de uma reunião específica, quando homens importantes vieram à fazenda e conversaram com seu pai em tons baixos e urgentes. Lembrava-se de como seu pai o havia instruído especificamente a não mencionar aquela reunião para ninguém, apresentando isso como uma lição sobre discrição nos negócios. Helena estudou sua expressão com interesse científico. Posso ver que você está começando a se lembrar, disse suavemente. Que interessante como certos detalhes voltam à mente quando adequadamente estimulados. Luísa olhava entre Helena e César como se estivesse assistindo a um jogo de tênis psicológico, cada revelação a atingindo como uma bola jogada com força crescente. César, disse finalmente, sua voz carregada com uma urgência que ele reconheceu como o som de alguém lutando para manter a sanidade em meio ao caos. Você precisa me contar tudo o que se lembra sobre essas reuniões. Mas antes que César pudesse responder,
Helena interveio novamente. Talvez fosse melhor se eu conversasse com você em particular, sugeriu para Luísa. Há fotografias e documentos adicionais que podem ser perturbadores de revisar na presença de alguém da família Menezes. Desta vez, Luísa não protestou contra a sugestão de privacidade. César pode ver que as revelações haviam abalado sua confiança de uma forma fundamental, criando dúvidas sobre sua capacidade de confiar em seu próprio julgamento sobre as pessoas mais próximas a ela. Talvez isso seja uma boa ideia. Luísa concordou, sua voz soando estranhamente distante. César, você pode checar como seu pai está? Eu me encontro com você mais tarde. A frieza educada em sua voz atingiu César mais profundamente que qualquer grito poderia ter feito. Era a voz que ela usava com estranhos, com pessoas que não conhecia bem o suficiente para confiar completamente. Em questão de horas, Helena havia conseguido transformar a relação mais importante de sua vida em algo formal e cauteloso. César levantou-se lentamente, cada movimento custando-lhe um esforço sobre-humano. Luísa, disse, tentando capturar sua atenção, tentando restabelecer a conexão íntima que haviam perdido. Eu te amo. Isso não mudou. Não importa o que mais aconteça, isso permanece verdadeiro. Ela o olhou por um longo momento, e César pode ver sua mente lutando entre o amor que sentiam um pelo outro e as dúvidas que Helena havia plantado com precisão cirúrgica. Eu sei, disse finalmente, mas o amor precisa de confiança para sobreviver, César. E neste momento eu não sei mais no que posso confiar. César saiu da sala de espera carregando essas palavras como pedras em seu peito. Nos corredores do hospital, passou por enfermeiras e visitantes que pareciam estar se movendo em um mundo completamente diferente do seu. Um mundo onde as famílias não carregavam segredos mortais e onde o passado não emergia das águas como um monstro antigo decidido a destruir o presente. Encontrou-se caminhando sem destino pelos corredores até chegar a uma capela pequena e vazia nos fundos do hospital. Sentou-se no último banco, suas mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando organizar os fragmentos de memória que as palavras de Helena haviam despertado. Quanto mais pensava sobre aquela reunião de 15 anos atrás, mais detalhes perturbadores emergiam da névoa do tempo. Lembrava-se agora de como seu pai havia parecido nervoso naquele dia, diferente de sua confiança habitual. Lembrava-se dos homens que vieram à fazenda, suas faces sérias e seus ternos caros contrastando com o ambiente rural. Mais importante, lembrava-se de uma conversa específica sobre alguém que estava causando problemas e precisava ser gerenciado antes que a situação saísse de controle. Na época, havia interpretado essas palavras como jargão de negócios, o tipo de linguagem que adultos usavam quando discutiam competição comercial ou disputas contratuais. Mas agora, vistas através da lente das acusações de Helena, essas memórias adquiriam um significado sinistro que o fazia questionar não apenas o que seu pai havia feito, mas também sua própria cumplicidade passiva em eventos que podem ter culminado na morte de uma família inteira. Quando finalmente retornou à sala de espera 2 horas depois, encontrou apenas Helena, sentada calmamente com sua pasta fechada ao lado, lendo uma revista como se nada extraordinário tivesse acontecido. Luísa havia desaparecido. Onde ela está? César perguntou, tentando manter sua voz controlada, apesar do pânico que crescia dentro dele. Helena ergueu o olhar da revista com uma expressão de inocência estudada. Ela disse que precisava de tempo para processar tudo o que conversamos. Acredito que voltou para a fazenda. O que você disse a ela? A pergunta saiu mais como uma acusação do que César pretendia, mas ele não conseguia mais manter a fachada de cordialidade civilizada. Apenas a verdade, Helena respondeu calmamente. Sobre nosso pai, sobre sua família, sobre as conexões entre nossos passados que foram cuidadosamente ocultadas por tanto tempo. Ela se levantou e organizou seus pertences com movimentos precisos. Você sabe, César, Luísa é uma mulher muito inteligente, muito mais inteligente do que você provavelmente imaginava. Quando apresentada com evidências claras e documentação adequada, ela tem uma capacidade notável para conectar pontos
e chegar a conclusões lógicas. A maneira como Helena pronunciou essas palavras fez o sangue de César gelar. Que evidências? Perguntou, embora uma parte crescente de sua mente já começasse a temer a resposta. Fotografias interessantes, Helena disse casualmente, como se estivesse discutindo o tempo. Documentos que mostram transações financeiras suspeitas. E, claro, aquele diário fascinante que ela encontrou quando vasculhou seu escritório na fazenda. O mundo ao redor de César pareceu inclinar-se em um ângulo impossível. Que diário! Helena sorriu com a satisfação de um pescador que finalmente fisgou o peixe que perseguia há anos. O que você escreveu quando era mais jovem, onde confessa saber sobre os crimes de seu pai e onde discute métodos para neutralizar qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça para sua família. Especialmente interessante é a entrada sobre como lidar com a veterinária Espinosa, se ela algum dia voltasse buscando vingança. César sentiu como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de seus pés. Ele se lembrava vagamente daquele diário, um caderno onde havia descarregado suas frustrações adolescentes sobre a pressão de carregar o nome da família Menezes. Mas aquelas entradas haviam sido fantasias de um jovem confuso, tentativas patéticas de se sentir poderoso em um mundo onde se sentia constantemente inadequado para as expectativas paternas. Aquelas eram fantasias de um adolescente, disse desesperadamente. Bobagens que escrevi quando não entendia nada sobre o mundo real. Sim, Helena concordou amavelmente. É exatamente isso que tentei explicar para Luísa. Mas você sabe como é difícil distinguir entre fantasia e intenção real, quando se está lendo os pensamentos mais íntimos de alguém que você acreditava conhecer completamente. Helena caminhou em direção à saída, parando apenas para entregar a César um cartão de visita com suas informações de contato. Estarei hospedada no hotel da cidade pelos próximos dias, disse. Quando Luísa estiver pronta para conversar mais sobre nossa situação familiar, ela sabe como me encontrar. Ela se afastou pelos corredores do hospital, deixando César sozinho, com a compreensão terrível de que, em questão de horas, toda a estrutura de sua vida havia sido meticulosamente destruída por uma mulher que surgira do nada, carregando verdades antigas e motivações que ele apenas começava a compreender. Quando finalmente chegou de volta à fazenda, encontrou a casa grande estranhamente silenciosa. Luísa não estava em nenhum dos lugares habituais, e uma busca crescentemente frenética revelou que ela havia empacotado algumas roupas e deixado um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Preciso de tempo para pensar sobre tudo que descobri hoje. Por favor, não tente me encontrar até que eu esteja pronta para conversar. César permaneceu em pé na cozinha vazia, segurando o bilhete enquanto o sol se punha sobre o Pantanal lá fora, tingindo o céu de tons dourados que costumavam simbolizar esperança e renovação. Mas naquele momento, toda a beleza do mundo parecia ter se drenado, deixando apenas a realidade crua de que o passado havia finalmente alcançado o presente, e que Helena Vasquez possuía não apenas evidências de crimes antigos, mas também a chave para destruir completamente qualquer futuro que ele pudesse ter imaginado, com a única pessoa que realmente amava. Em seu bolso, o telefone tocou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Esta é apenas a primeira fase, César. Sua família deve muito à minha, e eu pretendo coletar cada centavo dessa dívida, com juros acumulados ao longo de décadas. Helena. César guardou o telefone e caminhou até a varanda, onde se sentou na mesma cadeira onde havia ensinado Luísa a ler nas noites silenciosas que agora pareciam pertencer a uma vida completamente diferente. Uma vida que Helena havia sistematicamente demolido em menos de 24 horas, deixando apenas escombros e a pergunta assombrosa de quanto pior as coisas ainda poderiam ficar. Uma semana havia se passado desde que Luísa deixara a fazenda Menezes, e cada dia havia sido uma lenta agonia de descoberta e desilusão. Ela havia alugado um pequeno apartamento na cidade, um espaço claustrofóbico que contrastava brutalmente com a vastidão do Pantanal,
mas que oferecia algo que a fazenda não podia mais proporcionar: a ilusão de controle sobre seu próprio destino. As paredes brancas e despidas pareciam refletir o vazio que sentia por dentro, um eco visual da forma como Helena havia sistematicamente esvaziado todas as certezas que ela mantinha sobre sua própria vida. Trabalhar como veterinária autônoma na cidade pequena era como tentar reconstruir uma identidade a partir de fragmentos espalhados. Os casos eram simples, domésticos, reconfortantes em sua previsibilidade. Cães com problemas digestivos, gatos feridos em brigas territoriais, canários com asas quebradas. Não havia dramas existenciais nesses encontros clínicos, apenas problemas com soluções diretas e resultados mensuráveis. Era exatamente o tipo de simplicidade que ela precisava enquanto tentava organizar o caos que sua vida se tornara. Mas mesmo nos momentos mais mundanos, sua mente retornava obsessivamente às revelações de Helena. O diário de César assombrava seus pensamentos como um vírus mental que se recusava a ser eliminado. Ela havia lido e relido cada entrada, tentando reconciliar as fantasias violentas de um adolescente com o homem gentil que havia aprendido a amar. As palavras escritas pela mão de César décadas atrás pareciam pertencer a uma pessoa completamente diferente, alguém capaz de frieza calculada que contradizia fundamentalmente tudo que ela julgava conhecer sobre seu caráter. César, enquanto isso, havia se transformado em uma versão fantasmagórica de si mesmo. A fazenda continuava funcionando através da competência automática de Zeca e dos outros peões, mas o coração da operação havia se tornado um homem que passava dias inteiros sem comer adequadamente, que bebia sozinho nas varandas como seu avô havia feito nos últimos anos de vida, e que olhava para o horizonte com uma expressão de perda tão profunda que até mesmo os animais pareciam evitá-lo. A culpa era um peso físico em seu peito, pressionando contra seus pulmões até que respirar se tornava um esforço consciente. Não apenas a culpa pelos pecados de seu pai, que estava começando a aceitar como potencialmente verdadeiros, mas a culpa mais devastadora de ter perdido Luísa através de sua própria incapacidade de ser completamente honesto sobre o passado da família. Mesmo que nunca tivesse participado ativamente dos crimes que Helena alegava, sua passividade adolescente, sua aceitação inconsciente dos benefícios de riqueza construída sobre sofrimento alheio, fazia dele cúmplice de maneiras que apenas agora estava começando a compreender. Foi durante uma dessas tardes de autoflagelação alcoólica que César recebeu uma ligação que mudaria completamente sua percepção de toda a situação. O investigador particular que havia contratado discretamente na semana anterior ligou com uma urgência em sua voz que imediatamente cortou através da névoa etílica que envolvia sua mente. Senhor Menezes, preciso vê-lo imediatamente. Descobri coisas sobre Helena Vasques que vão mudar tudo o que você pensa sobre essa situação. Não posso discutir isso por telefone, mas posso dizer que essa mulher não é quem afirma ser. César havia contratado Ricardo Almeida principalmente como uma medida desesperada, uma tentativa de encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse restaurar sua credibilidade aos olhos de Luísa. Almeida era um ex-policial federal que havia se especializado em investigações de fraude financeira, e sua reputação de meticulosidade era conhecida em toda a região. Quando Almeida chegou à fazenda 2 horas depois, trazia consigo uma pasta volumosa e uma expressão que misturava excitação profissional com alarme genuíno. Ele se recusou a aceitar qualquer bebida oferecida por César, preferindo manter sua mente completamente clara para a revelação que estava prestes a fazer. Helena Vasques não existe, Almeida declarou sem preâmbulos, espalhando documentos sobre a mesa da sala de estar. Ou melhor, existe, mas morreu aos 12 anos de idade no mesmo acidente que matou seus pais. A mulher que esteve aqui na semana passada é uma impostora. O mundo ao redor de César pareceu reorganizar-se fundamentalmente, como se alguém tivesse mudado as leis básicas da física enquanto ele não estava olhando. Isso é impossível, disse automaticamente, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras,
uma parte crescente de sua mente começou a conectar detalhes que havia ignorado ou mal interpretado. Almeida sorriu grime, o sorriso de um homem que havia visto suficientes fraudes em sua carreira para não se surpreender mais com a criatividade humana para o engano. A mulher que vocês conhecem como Helena Vasquez é, na verdade, Maria Santos, uma golpista internacional especializada em esquemas de herança complexos. Ela tem pelo menos 6 identidades documentadas em 3 países diferentes, todas envolvendo situações onde ela se apresenta como parente há muito perdido de famílias ricas. César estudou as fotografias que Almeida havia espalhado sobre a mesa. Mostravam a mesma mulher elegante que ele conhecia como Helena, mas em contextos completamente diferentes. Saindo de um tribunal em Buenos Aires após um processo de herança contestado, sendo escoltada por seguranças em São Paulo durante uma investigação de fraude imobiliária, sentada em um café em Montevidéu, com um homem que as legendas identificavam como um falsificador de documentos conhecido pelas autoridades internacionais. Como ela conseguiu informações tão detalhadas sobre a família de Luísa? César perguntou, sua mente lutando para processar as implicações devastadoras do que estava descobrindo. Essa é a parte mais perturbadora, Almeida respondeu, retirando outro conjunto de documentos. Maria Santos passou 2 anos pesquisando meticulosamente a história da família Espinosa. Ela obteve acesso a registros médicos, certidões de óbito, até mesmo fotografias de arquivo em jornais locais da época do acidente. Ela criou uma identidade falsa tão perfeita que poderia enganar qualquer pessoa que não tivesse acesso a bases de dados forenses especializadas. César sentia-se como se estivesse acordando de um pesadelo, apenas para descobrir que havia caído em outro ainda mais terrível. Se Helena era uma impostora, isso significava que Luísa estava em perigo, manipulada por uma criminosa profissional cujas motivações iam muito além de justiça familiar. Pior ainda, significava que Luísa estava tomando decisões sobre seu futuro baseada em mentiras cuidadosamente construídas. Há mais, Almeida continuou, sua expressão se tornando ainda mais sombria. Maria Santos não trabalha sozinha. Ela tem um parceiro, um homem que se especializa em eliminar pessoas que se tornam problemas para seus esquemas. E segundo nossa inteligência, eles estão planejando algo envolvendo tanto você quanto Luísa para os próximos dias. O sangue de César gelou nas veias. Que tipo de coisa? Almeida hesitou antes de responder, como se as palavras fossem perigosas demais para serem pronunciadas casualmente. Não temos detalhes específicos, mas o padrão usual de Maria Santos envolve convencer a família de que estão em perigo mortal de seus supostos inimigos, depois oferecer proteção em troca de transferências de propriedades substanciais. Os que recusam cooperar tendem a sofrer acidentes fatais que são muito convenientes para os planos financeiros dela. César levantou-se abruptamente, adrenalina cortando através do álcool em seu sistema como uma lâmina afiada. Preciso avisar Luísa imediatamente. Tenho medo de que possa ser tarde demais para avisos simples, Almeida disse sombriamente. Maria Santos já teve uma semana inteira para trabalhar na mente de Luísa, plantando dúvidas, construindo dependência emocional, isolando-a de sistemas de apoio que poderiam questionar sua versão dos fatos. Neste ponto, Luísa provavelmente não confiaria em você mesmo se você aparecesse com evidências conclusivas. A realização atingiu César como um martelo psicológico. Maria Santos havia jogado um jogo muito mais sofisticado do que ele imaginara. Não apenas havia atacado sua credibilidade aos olhos de Luísa, mas havia criado uma situação onde qualquer tentativa de César de expor a verdade pareceria como uma manobra desesperada de um homem tentando escapar da responsabilidade por crimes familiares. O que você sugere? César perguntou, forçando-se a pensar estrategicamente, apesar do pânico que ameaçava dominar sua mente. Almeida organizou os documentos de volta em sua pasta com movimentos precisos. Precisamos de evidências que Luísa não possa ignorar ou interpretar mal. E precisamos de testemunhas independentes
que possam confirmar a verdadeira identidade de Maria Santos. Mas mais importante, precisamos agir rapidamente, porque, segundo nossos contatos, ela está prestes a executar a fase final de seu plano. Enquanto isso, na cidade, Luísa estava descobrindo exatamente quão elaborado o plano de Maria Santos realmente era. Ela havia concordado em encontrar Helena em um café discreto para o que acreditava ser uma conversa final sobre questões familiares pendentes. Mas quando chegou, encontrou Helena acompanhada por um homem idoso, que ela apresentou como Dom Ramiro, uma testemunha crucial de eventos que haviam permanecido ocultos por décadas. Dom Ramiro era um paraguaio de aparência digna, seus cabelos completamente brancos, contrastando com uma pele curtida pelo sol, que sugeria uma vida inteira de trabalho ao ar livre. Ele falava com um sotaque carregado que dava credibilidade adicional à sua alegação de ser um trabalhador rural que havia testemunhado conversas importantes sem ser notado pelos poderosos homens que as conduziam. Eu trabalhava nas terras vizinhas à Fazenda Menezes. Dom Ramiro explicou para Luísa, suas mãos rugosas gesticulando para enfatizar pontos importantes. Via e ouvia muitas coisas que não deveria ter visto ou ouvido. Quando soube que a senhora estava buscando a verdade sobre sua família, senti que era meu dever moral compartilhar o que sei. Luísa ouvia com atenção crescente, enquanto Dom Ramiro descrevia conversas específicas que alegava ter presenciado entre Augusto Menezes e outros homens influentes. Segundo sua versão, o pai de Luísa havia sido visto como uma ameaça tão significativa que medidas extremas foram autorizadas para silenciá-lo permanentemente. O mais perturbador, Dom Ramiro continuou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório, foi quando ouvi o jovem César, mesmo sendo apenas um adolescente, sugerir que a família Espinosa poderia ser resolvida de forma mais definitiva se outros métodos falhassem. As palavras atingiram Luísa como golpes físicos. Era uma coisa ler fantasias violentas no diário de um adolescente, mas ouvir que César havia expressado essas ideias verbalmente, na presença de adultos que tinham poder para agir baseado nelas, transformava essas fantasias em algo muito mais sinistro. Helena observava a reação de Luísa com satisfação cuidadosamente controlada. Sei que é difícil de aceitar, disse suavemente, mas precisamos enfrentar a possibilidade de que César sempre soube muito mais sobre o destino de nossa família do que admitiu para você. Há mais, Dom Ramiro acrescentou, retirando um envelope amarelado de seu bolso. Recentemente, fui abordado por um homem que se identificou como enviado de César Menezes. Ele me ofereceu uma quantia substancial para deixar a região permanentemente e nunca falar sobre o que presenciei. Helena pegou o envelope e o abriu, revelando fotografias que mostravam Dom Ramiro conversando com um homem que Luísa não reconheceu, mas que Helena identificou como um conhecido associado da família Menezes. Quando Dom Ramiro recusou o suborno, Helena explicou, o homem se tornou ameaçador. Sugeriu que acidentes poderiam acontecer com pessoas que não entendessem a importância de manter certas informações privadas. Luísa sentia-se como se estivesse afundando em areia movediça emocional. Cada nova revelação a puxava mais fundo para uma realidade onde as pessoas que ela havia aprendido a amar e confiar eram fundamentalmente diferentes do que aparentavam ser. A imagem de César como um homem gentil que havia superado um passado difícil estava sendo sistematicamente destruída e substituída por algo muito mais sinistro. "O que vocês querem de mim?" Luísa perguntou finalmente, sua voz revelando a exaustão emocional que sentia após uma semana de revelações devastadoras. Helena trocou um olhar significativo com Dom Ramiro antes de responder. "Queremos justiça", disse simplesmente, "e queremos garantir que você esteja segura. Acreditamos que César pode tentar silenciar você da mesma forma que silenciou nossa família, especialmente agora que você sabe a verdade sobre o passado." Ela retirou de sua bolsa um conjunto de documentos legais cuidadosamente preparados. Estes papéis transfeririam uma parte significativa da Fazenda Menezes para um fundo administrado em seu nome, como reparação pelos crimes cometidos contra nossa família.
Seria uma forma de garantir que você tenha recursos independentes para se proteger, caso César tente usar sua posição financeira para controlá-la ou intimidá-la. Luísa estudou os documentos com a parte ainda racional de sua mente, tentando compreender as implicações legais do que Helena estava propondo. A linguagem era complexa, cheia de jargão jurídico que obscurecia os detalhes específicos das transferências propostas. Preciso de tempo para pensar sobre isso, Luísa disse, empurrando os papéis de volta para Helena. Claro, Helena respondeu compreensivamente, mas gostaria que você considerasse que tempo pode ser um luxo que não temos. Se César está realmente planejando algo contra você, cada dia de atraso aumenta o perigo que você enfrenta. Foi então que Dom Ramiro fez uma revelação que gelou o sangue de Luísa. Devo mencionar, disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo, que o homem que me abordou mencionou especificamente que problemas com a veterinária precisariam ser resolvidos antes que ela pudesse causar mais danos à reputação da família Menezes. Luísa sentiu um frio descendo por sua espinha. A especificidade da ameaça, o uso do termo veterinária em vez de seu nome, sugeria um nível de planejamento deliberado que transformava suas piores suspeitas em terror concreto. Helena aproveitou esse momento de vulnerabilidade máxima para pressionar sua vantagem. Luísa, sei que é difícil aceitar que alguém que você ama seja capaz de tal frieza, mas precisa considerar a possibilidade de que César esteja disposto a fazer qualquer coisa para proteger os segredos de sua família. As mãos de Luísa tremeram ligeiramente quando ela pegou os documentos novamente. Sua mente racional gritava que estava sendo manipulada, que deveria buscar aconselhamento legal independente antes de assinar qualquer coisa, mas o medo havia começado a dominar sua capacidade de pensamento claro. Se eu assinar isso, Luísa perguntou, vocês podem garantir minha segurança? Podemos garantir que você terá recursos para se proteger, Helena respondeu cuidadosamente. E podemos garantir que César não poderá usar sua posição financeira para controlá-la ou silenciá-la. Luísa assinou os documentos com uma sensação de estar assinando sua própria sentença de morte. Não sabia se estava se protegendo ou se entregando a forças que não compreendia completamente. Mas o medo havia se tornado um peso tão insuportável que qualquer ação parecia melhor que a paralisia da incerteza. Enquanto Helena guardava cuidadosamente os documentos assinados, Luísa não notou o pequeno sorriso de satisfação que tocou os lábios da mulher mais velha. Também não percebeu que Dom Ramiro havia discretamente fotografado sua assinatura com um telefone escondido, nem que os dois trocaram um aceno quase imperceptível que sugeria uma colaboração muito mais próxima do que haviam admitido. Foi apenas quando estava caminhando de volta para seu apartamento que Luísa começou a questionar o que havia acabado de fazer. Algo na forma como Helena havia pressionado pela assinatura imediata, na conveniência temporal das revelações de Dom Ramiro, na maneira como todas as evidências se encaixavam perfeitamente para pintar César como um vilão, começou a despertar suspeitas em sua mente científica. Mas antes que pudesse desenvolver completamente essas dúvidas, seu telefone tocou com uma ligação que mudaria tudo novamente. Era César, sua voz carregada com uma urgência que ela não havia ouvido desde a noite do incêndio. Luísa, por favor, não desligue. Sei que você não tem motivos para confiar em mim neste momento, mas sua vida pode estar em perigo. Helena não é quem afirma ser. Tenho provas. A ironia da situação não passou despercebida por Luísa. No momento exato em que havia assinado documentos baseada no medo de que César pudesse tentar silenciá-la, ele estava ligando para avisá-la sobre um perigo diferente. A sincronização era tão perfeita que parecia quase orquestrada. César, ela disse, sua voz revelando a exaustão emocional que sentia. Não sei mais no que acreditar. Não sei mais em quem confiar. Então não confie em mim, César respondeu desesperadamente. Confie nas evidências. Encontre-me em um lugar público. Traga testemunhas se quiser. Mas, por favor, dê-me uma chance de mostrar o que descobri sobre a mulher que você acredita ser sua irmã.
Luísa olhou ao redor da rua onde estava caminhando, subitamente consciente de cada sombra, cada figura que poderia estar observando-a. Helena havia plantado sementes de paranoia que agora floresciam em terror genuíno, mas ela não conseguia determinar se esse terror deveria ser direcionado a César ou à própria Helena. Onde? Perguntou finalmente, tomando uma decisão que poderia salvar sua vida ou selá-la irrevogavelmente. No café da Praça Central, César respondeu. Em 1 hora. E Luísa, se algo parecer errado, se você se sentir ameaçada de qualquer forma, saia imediatamente e chame a polícia. Luísa desligou o telefone e permaneceu parada na calçada por um longo momento, tentando organizar os fragmentos contraditórios de informação em algum tipo de narrativa coerente. Havia chegado ao ponto onde não conseguia mais distinguir entre verdade e mentira, entre proteção e manipulação, entre amor e perigo. O que ela não sabia era que Helena havia ouvido toda a conversa telefônica através de um dispositivo de escuta que havia discretamente plantado no apartamento de Luísa durante uma visita anterior. Também não sabia que Helena estava naquele exato momento coordenando com seu parceiro os detalhes finais de um plano que eliminaria ambos os problemas representados por César e Luísa de uma forma que pareceria como um trágico acidente envolvendo um casal em crise que cometeu suicídio mútuo devido à pressão de segredos familiares devastadores. Enquanto Luísa caminhava em direção ao encontro com César, Helena observava de uma distância segura, falando baixo em seu telefone com alguém que coordenaria os eventos das próximas horas com precisão militar. O jogo havia chegado ao seu ponto culminante, e todas as peças estavam finalmente posicionadas para o movimento final que determinaria não apenas o destino de César e Luísa, mas também o sucesso de um esquema que Helena havia planejado meticulosamente por mais de 2 anos. A serpente havia finalmente cercado sua presa por completo, e agora era apenas uma questão de tempo antes que as presas penetrassem fundo o suficiente para injetar o veneno que selaria o destino de todos os envolvidos neste jogo mortal de verdades, mentiras e consequências que havia começado com uma visita aparentemente inocente a uma fazenda isolada no coração do Pantanal. O café da Praça Central era um desses estabelecimentos que parecem existir fora do tempo, onde o aroma de café torrado na hora se misturava com décadas de conversas íntimas e confissões murmuradas. Luísa chegou 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa próxima à janela, que oferecia visão completa da entrada e das ruas adjacentes. Seus nervos estavam à flor da pele, cada som amplificado, cada movimento periférico registrado com a hipervigilância de alguém que havia aprendido a questionar até mesmo suas próprias percepções sobre realidade e segurança. César apareceu pontualmente, carregando uma pasta volumosa e uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Havia exaustão em seus olhos, mas também algo que ela reconheceu como determinação desesperada. Ele se moveu através do café com a economia de movimentos de alguém que havia passado dias planejando cada aspecto daquele encontro, consciente de que talvez fosse sua única oportunidade de restaurar não apenas sua credibilidade, mas possivelmente salvar ambas suas vidas. Quando se sentou à sua frente, Luísa pôde perceber como ele havia mudado na semana desde que se separaram. O peso que carregava não era apenas emocional, mas físico, como se cada revelação de Helena tivesse adicionado quilos literais aos seus ombros. Suas mãos, normalmente firmes e precisas, tremiam ligeiramente enquanto organizava os documentos que havia trazido. "Obrigado por vir", disse simplesmente, sua voz carregando uma humildade que ela raramente havia ouvido nele antes. "Sei que não tenho direito de pedir sua confiança neste momento, mas preciso que você veja isso antes de tomar qualquer decisão final sobre nós ou sobre Helena." Luísa assentiu silenciosamente, observando enquanto ele espalhava fotografias e documentos sobre a pequena mesa. O que viu a fez questionar imediatamente todas as certezas que havia construído na última semana.
As imagens mostravam a mulher que conhecia como Helena Vasquez, em contextos completamente diferentes, com nomes diferentes, em países diferentes, sempre envolvida em esquemas financeiros que deixavam famílias devastadas em seu rastro. Ela se chama Maria Santos, César explicou, sua voz baixa, mas urgente. É uma golpista internacional que se especializa em se passar por parentes perdidos de famílias ricas. Ela passou 2 anos estudando a história de sua família antes de aparecer aqui. As palavras atingiram Luísa como ondas sucessivas, cada uma derrubando um pouco mais das estruturas de certeza que Helena havia cuidadosamente construído em sua mente. Ela estudou as fotografias com a meticulosidade científica que aplicava aos seus diagnósticos veterinários, procurando inconsistências, buscando qualquer evidência de que César poderia estar fabricando aquela explicação alternativa. Mas as provas eram irrefutáveis. Documentos oficiais de 3 países, fotografias com datas verificáveis, até mesmo gravações de áudio, onde a voz inconfundivelmente familiar de Helena discutia estratégias para quebrar psicologicamente suas vítimas antes de executar transferências financeiras. Por que ela me escolheu? Luísa perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. César hesitou antes de responder, como se as palavras que estava prestes a pronunciar fossem perigosas demais para serem ditas casualmente. Porque você tinha acesso à fazenda, porque tinha motivos emocionais para acreditar em uma conspiração envolvendo minha família, e porque... Ele pausou, olhando diretamente em seus olhos, porque ela sabia que eu faria qualquer coisa para protegê-la, incluindo entregar tudo o que possuo se isso garantisse sua segurança. A sinceridade crua em sua voz desarmou completamente as defesas que Luísa havia construído. Era impossível fingir aquele nível de vulnerabilidade. Impossível fabricar a dor genuína que ela via em cada linha de seu rosto. Pela primeira vez em uma semana, ela permitiu-se considerar a possibilidade de que havia sido manipulada por uma mestre na arte da decepção. O diário, ela disse finalmente. Como ela conseguiu o diário? Nunca existiu um diário como o que ela mostrou, César respondeu, retirando de sua pasta uma versão diferente do mesmo caderno. Este é meu diário real daquela época. Helena pegou algumas páginas autênticas e inseriu outras falsificadas, criando uma versão híbrida que continha suficientes elementos verdadeiros para parecer genuína, mas com adições que me faziam parecer muito mais sinistro do que realmente era. Luísa comparou as 2 versões, sua mente treinada para detectar padrões, notando imediatamente as diferenças sutis na caligrafia, na cor da tinta, até mesmo na textura do papel. A manipulação havia sido sofisticada, mas não perfeita. Helena havia apostado que a confusão emocional de Luísa a impediria de fazer uma análise técnica detalhada. Foi então que seu telefone tocou. Helena. Atenda, César disse rapidamente. Mas mantenha no viva voz. Preciso ouvir o que ela tem a dizer. A voz familiar fluiu através do pequeno alto-falante, carregada com uma urgência que imediatamente pôs Luísa em alerta máximo. Luísa, você precisa sair daí imediatamente. Descobri que César está planejando algo contra você. Não confie nele, não importa o que ele disser. Luísa olhou para César, vendo sua expressão mudar de preocupação para algo próximo do pânico. Helena, onde você está? Perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Próxima o suficiente para ver que você está em perigo. Esse encontro é uma armadilha, Luísa. Ele trouxe documentos falsos para confundir você, para fazer você acreditar que eu sou a vilã desta história. César franziu a testa, seus olhos percorrendo as janelas do café, como se procurasse por algum sinal da presença de Helena. Pergunte sobre Dom Ramiro, sussurrou para Luísa. Helena, preciso esclarecer algo sobre Dom Ramiro, Luísa disse. Pode me dar mais detalhes sobre onde ele está hospedado, para que eu possa verificar independentemente seu testemunho? Houve uma pausa quase imperceptível antes de Helena responder, mas Luísa anotou. Por que você faria essa pergunta? Você não confia mais na palavra de sua própria irmã?
A resposta evasiva foi como uma peça final se encaixando em um quebra-cabeças. Helena sempre havia respondido perguntas diretas com outras perguntas, desviando a atenção dos detalhes específicos que poderiam ser verificados independentemente. Por quê? Luísa disse lentamente. Minha irmã morreu aos 12 anos, junto com meus pais. O silêncio que seguiu foi carregado com uma qualidade diferente, como se o próprio ar tivesse mudado de composição. Quando Helena finalmente falou novamente, sua voz havia perdido completamente a calidez familiar que Luísa havia associado com reconexão familiar. Muito inteligente, doutora, muito inteligente mesmo, mas também muito tarde. As palavras enviaram um frio através da espinha de Luísa. César se levantou imediatamente, estendendo a mão para ela. Precisamos sair daqui agora, disse. Mas antes que pudessem se mover, o café começou a se esvaziar rapidamente, clientes saindo com uma pressa que parecia orquestrada. Através das janelas, Luísa pode ver figuras se posicionando nas ruas ao redor do café, homens que se moviam com coordenação militar. Helena havia transformado aquele encontro em uma armadilha, mas não da forma que qualquer um deles havia antecipado. A saída dos fundos, César disse, pegando sua mão e guiando-a através do café agora vazio em direção à cozinha. Mas quando chegaram à porta de trás, encontraram-na bloqueada por um homem cuja presença irradiava violência profissional. Estavam encurralados. Foi nesse momento de perigo máximo que algo fundamental mudou entre César e Luísa. As semanas de dúvida, as revelações devastadoras, as manipulações cuidadosas de Helena, tudo isso se evaporou diante da realidade imediata de que precisavam um do outro para sobreviver. Sem palavras, sem discussão, seus instintos se alinharam como haviam feito durante o incêndio, que quase custara a vida de César. César observou o ambiente com olhos de alguém que havia passado a vida inteira navegando territórios perigosos. A cozinha do café era pequena, mas oferecia algumas possibilidades. Havia uma grande panela de óleo quente no fogão, facas penduradas em um suporte magnético, e uma janela alta que poderia oferecer uma rota de escape se conseguissem alcançá-la. Luísa, ele disse baixinho, seus lábios quase tocando seu ouvido. Quando eu disser, você vai jogar aquela panela de óleo no homem da porta e correr para a janela. Eu vou ajudá-la a subir. Mas Luísa estava olhando para algo que ele havia perdido. Em sua bolsa médica, que carregava habitualmente, havia seringas e sedativos que sempre mantinha para emergências veterinárias. Sem dizer uma palavra, preparou rapidamente uma dose de sedativo forte o suficiente para derrubar um cavalo. Quando o homem da porta avançou em direção a eles, aparentemente cansado de esperar por ordens, Luísa fingiu tropeçar, caindo contra ele enquanto discretamente injetava o sedativo em sua coxa. O efeito foi quase instantâneo. O homem cambaleou, sua expressão mudando de ameaça para confusão, antes de desabar pesadamente no chão da cozinha. César olhou para Luísa com uma admiração que transcendeu palavras. Era a mesma mulher que havia salvado animais feridos durante o incêndio, que havia cuidado de seu pai durante a crise cardíaca, que encontrava soluções criativas para problemas impossíveis. Não importava quantas mentiras Helena havia plantado entre eles, essa essência de quem Luísa realmente era permanecia inalterada. Escaparam através da janela da cozinha, emergindo em um beco estreito que oferecia múltiplas rotas de fuga. Mas em vez de correr imediatamente, César parou e se virou para Luísa. Antes de irmos mais longe, disse, preciso que você saiba algo. Independente de o que acontecer a seguir, independente de conseguirmos sair desta situação, eu amo você mais do que amo minha própria vida. E se tiver que escolher entre minha segurança e a sua, sempre escolherei a sua. As palavras vieram carregadas com uma intensidade que cortou através de todas as camadas de dúvida e manipulação que haviam se acumulado entre eles. Luísa viu nos olhos dele não apenas amor, mas também a aceitação completa de que poderia perdê-la para sempre, que ela poderia escolher acreditar nas mentiras de Helena, em vez da verdade imperfeita que ele oferecia. César, ela respondeu, eu nunca parei de amar você.
Mesmo quando acreditei nas piores coisas sobre sua família, mesmo quando pensei que você pudesse ser capaz de me machucar, uma parte de mim sabia que o homem que me ensinou a ler poesia sob as estrelas não poderia ser fundamentalmente malvado. Eles se beijaram ali no beco estreito, cercados pelo perigo, mas conectados por algo que havia provado ser mais forte que mentiras elaboradas ou manipulações psicológicas sofisticadas. Era um beijo que reconhecia tanto o que haviam perdido quanto o que ainda poderiam ter, tanto os erros do passado quanto as possibilidades do futuro. Quando se separaram, ouviram sirenes na distância. A polícia estava chegando, alertada por Ricardo Almeida, que havia coordenado uma operação para capturar Maria Santos e seus associados. As evidências que César havia reunido, combinadas com a inteligência internacional sobre as atividades de Maria, haviam finalmente convergido em uma ação legal que poria fim ao esquema dela. Mas a batalha mais importante já havia sido vencida ali no beco, quando duas pessoas que haviam sido sistematicamente afastadas uma da outra conseguiram encontrar seu caminho de volta através da honestidade bruta e do amor que se recusava a ser destruído por forças externas. 3 meses depois, a Fazenda Menezes havia se transformado em algo completamente novo. Augusto Menezes havia sobrevivido à cirurgia cardíaca, mas emergia como um homem fundamentalmente diferente. A proximidade da morte e a revelação dos esquemas de Maria Santos haviam o forçado a confrontar não apenas seus próprios pecados passados, mas também as formas como sua rigidez emocional havia ferido seu filho durante décadas. A reconciliação entre pai e filho não havia sido dramática nem instantânea. Em vez disso, desenvolveu-se através de conversas difíceis, admissões dolorosas e o trabalho árduo de duas pessoas aprendendo a se relacionar como adultos em vez de como autoridade e subordinado. Augusto admitiu sua participação em negócios questionáveis no passado, mas também revelou que havia passado os últimos 15 anos tentando fazer reparações silenciosas, devolvendo terras adquiridas ilegalmente e financiando programas de conservação no Pantanal. César e Luísa decidiram transformar parte da fazenda em um centro de reabilitação de animais silvestres, combinando a paixão dela pela medicina veterinária com o conhecimento dele sobre a terra. O trabalho oferecia não apenas propósito compartilhado, mas também uma forma de curar as feridas que Maria Santos havia infligido em suas mentes através de sua manipulação elaborada. A cabana do avô de César havia se tornado novamente um refúgio, mas agora era um espaço verdadeiramente compartilhado. Eles passavam tardes inteiras lá, ela lendo em voz alta enquanto ele catalogava plantas medicinais que cresciam na propriedade. Às vezes discutiam os eventos que quase os separaram para sempre, processando gradualmente o trauma de descobrir quão facilmente suas percepções sobre realidade poderiam ser manipuladas. Você sabe o que mais me assusta sobre toda aquela experiência? Luísa disse uma tarde, enquanto observavam o cervo que César havia salvado pastar pacificamente próximo à cabana, agora acompanhado por uma família crescente. Como parte de mim queria acreditar nas mentiras dela. Havia algo sedutoramente simples na ideia de que toda minha dor pudesse ser atribuída a vilões específicos, de que vingança pudesse curar feridas antigas. César considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Talvez seja porque somos ensinados a acreditar que toda dor deve ter uma causa externa, que toda injustiça deve ter um culpado específico. É mais fácil aceitar isso do que enfrentar a verdade mais complicada de que às vezes coisas terríveis acontecem sem que alguém seja completamente responsável e que cura real vem de escolhas que fazemos sobre como responder à dor, não de eliminar suas causas. Eles haviam aprendido que amor verdadeiro não era sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre escolher conscientemente construir algo bonito com alguém cujas imperfeições complementavam as suas próprias. As cicatrizes que Maria Santos havia tentado usar para dividi-los acabaram se tornando pontos de conexão mais profunda, lugares
onde haviam aprendido a confiar um no outro com suas vulnerabilidades mais profundas. O casamento aconteceu exatamente como haviam planejado originalmente, na pequena clareira próxima à cabana, sob a árvore centenária onde César havia proposto. Mas agora havia camadas adicionais de significado na cerimônia. Não estavam apenas prometendo amar um ao outro, mas prometendo proteger o que haviam construído juntos contra forças que tentariam corrompê-lo ou destruí-lo. Augusto serviu como padrinho de César, uma escolha que simbolizava não apenas reconciliação familiar, mas também o compromisso de quebrar padrões geracionais de isolamento emocional. Luísa havia escolhido como madrinha uma colega veterinária que a havia apoiado durante os dias mais escuros de sua separação de César, representando a importância de manter conexões externas que poderiam oferecer perspectiva quando o mundo interno se tornasse muito confuso. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se havia algum impedimento para a união, houve um momento de silêncio carregado, onde todos se lembraram conscientemente de como aquela pergunta quase havia tido uma resposta devastadora. Mas o silêncio passou, transformando-se em algo próximo da celebração, como se toda a comunidade local estivesse reconhecendo que o amor havia provado ser mais forte que a manipulação. 6 meses após o casamento, Luísa descobriu que estava grávida. A notícia chegou durante uma manhã particularmente bonita, quando os dois estavam trabalhando no centro de reabilitação, cuidando de um filhote de onça que havia sido órfão durante uma seca severa. Havia algo poeticamente apropriado sobre descobrir que estavam criando vida nova enquanto cuidavam de vida ferida, sobre encontrar esperança no futuro enquanto trabalhavam para curar traumas do passado. Será que conseguiremos fazer melhor que nossos pais? Luísa perguntou, suas mãos instintivamente se movendo para seu abdômen ainda plano. César parou o que estava fazendo e se aproximou dela, colocando suas mãos sobre as dela. Não sei se conseguiremos fazer tudo certo, disse honestamente, mas sei que tentaremos fazer diferente. E sei que qualquer erro que cometermos será equilibrado por amor genuíno e comunicação honesta. Eles permaneceram assim por um longo momento, conectados não apenas fisicamente, mas através de uma compreensão compartilhada de que estavam prestes a embarcar na aventura mais importante de suas vidas. Ao redor deles, o Pantanal pulsava com vida renovada, evidência constante de que mesmo após as destruições mais devastadoras, a natureza sempre encontra maneiras de renascer, mais forte e mais resiliente que antes. O centro de reabilitação havia se tornado um símbolo para a comunidade local, uma prova de que era possível transformar dor em propósito, trauma em cura. Famílias de toda a região traziam animais feridos, mas também vinham simplesmente para ver como César e Luísa haviam conseguido construir algo bonito, a partir das cinzas de quase perderem tudo. À noite, quando todo o trabalho estava terminado e os animais estavam seguros em seus recintos, César e Luísa costumavam sentar na varanda da casa grande, observando o céu pantaneiro se transformar em uma exposição de estrelas que parecia infinita. Era durante esses momentos silenciosos que processavam mais profundamente as lições que haviam aprendido sobre confiança, perdão e a resiliência do amor humano quando testado por forças que buscam destruí-lo. Às vezes penso em Helena, Luísa disse uma noite, e me pergunto se ela alguma vez experimentou o tipo de amor que torna a vida vale a pena viver, ou se sempre esteve tão ferida que só conseguia encontrar significado na destruição da felicidade alheia. Talvez, César respondeu, ela seja apenas outra vítima de um ciclo de dor que se perpetua quando pessoas feridas escolhem ferir outros em vez de buscar cura real. Eles haviam decidido não permitir que o trauma que Maria Santos havia causado se transformasse em amargura duradoura. Em vez disso, usaram a experiência como lembrete da importância de proteger não apenas seu relacionamento, mas também de ajudar outros que poderiam estar vulneráveis a manipulações similares. O cervo que César havia salvado durante o incêndio havia se tornado quase um membro da família.
visitando regularmente a área próxima à cabana e permitindo que eles se aproximassem sem medo. Era um lembrete vivo de que a confiança, uma vez quebrada, pode ser reconstruída através de ações consistentes e cuidado genuíno. Uma tarde, enquanto observavam o cervo ensinar seus filhotes a procurar por alimento, Luísa e César perceberam que haviam se tornado testemunhas de algo profundamente significativo: a passagem de sabedoria de uma geração para a próxima, a forma como experiências podem ser transformadas em ensinamentos que protegem e fortalecem aqueles que vêm depois. Nosso filho, Luísa disse, colocando a mão de César sobre sua barriga, onde uma nova vida crescia lentamente, vai crescer sabendo que é possível superar qualquer coisa quando se tem amor verdadeiro e comunicação honesta. César beijou suavemente sua testa, respirando o aroma de seu cabelo que sempre o fazia sentir-se em casa, não importava onde estivessem. E vai crescer no Pantanal, e acrescentou, aprendendo desde cedo que a natureza sempre encontra um caminho para se renovar, mesmo após as tempestades mais devastadoras. Enquanto o sol se punha sobre as águas infinitas do Pantanal, pintando o céu com tons dourados que gradualmente davam lugar às primeiras estrelas da noite, César e Luísa permaneceram abraçados na varanda, conscientes de que haviam não apenas sobrevivido a uma tempestade que poderia ter destruído tudo que valorizavam, mas emergiram dela mais conectados, mais sábios e mais comprometidos com o tipo de amor que serve como fundação para vidas que vale a pena viver. O Pantanal ao redor deles continuava seu ciclo eterno de morte e renascimento, de destruição e regeneração, lembrando-os de que mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em força e que o amor verdadeiro, testado pelo fogo da adversidade, emerge não apenas intacto, mas purificado e mais poderoso que antes. Nas águas profundas do coração humano, como nas águas profundas do Pantanal, a vida sempre encontra um caminho para florescer novamente. Dois caminhos marcados por dor, cicatrizes que o tempo deixou, mas bastou um olhar na estação pra acender de novo a paixão. Mesmo que o mundo desabe lá fora, se tua mão me segura, melhora. Te esperei em silêncio, oração, e encontrei redenção no teu perdão. Tempestades que quase levaram os sonhos que um dia juraram, mas o amor resistiu à razão e voltou mais forte, mais chão. Mesmo que o mundo desabe lá fora, se tua mão me segura, melhora. Te esperei em silêncio, em oração,
seladas no olhar e coragem pra recomeçar. Mesmo que o mundo desabe lá fora, se tua mão me segura, melhora. Te esperei em silêncio, em oração, e encontrei redenção no teu perdão. O amor que parecia distante, hoje é lar, é abrigo constante.